A couraça da justiça. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Efésios 6,14. Vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a veste da vingança e se cobriu de zelo, como de um manto. Isaías 59:17. Primeiro, introdução. A armadura de Deus é uma metáfora que o apóstolo Paulo empregou para ensinar aos irmãos da igreja em Éfeso sobre como permanecerem firmes contra as ciladas do diabo e também como se portarem diante das lutas contra as forças espirituais do mal. Este ensino foi dado estrategicamente após a orientação sobre como cada membro da família deveria se portar em relação ao outro. Efésios 5:22, 6, 9. Só então o apóstolo se dirigiu à igreja como um todo e falou de um inimigo externo, de quem assaltos são esperados, indicando que somente com toda a armadura de Deus seria possível a ele resistir, vencendo seus ataques. O apóstolo Paulo apresentou cada peça da armadura com respectivos ensinos espirituais e, nesta lição, abordaremos sobre o tema Justiça de Deus, exemplificado pela couraça usada pelos soldados romanos. Segundo, a armadura do soldado romano. A armadura era uma vestimenta de grande importância na estratégia militar, quanto ao seu uso no campo de batalha. Era utilizada pelos soldados romanos com o fim de protegê-los, possibilitando permanecerem firmes diante do ataque inimigo, fosse com dardos, espadas, flechas ou lanças. No século I, a armadura do soldado de infantaria romana consistia de capacete, túnica, couraça, espada, escudo e sandália, e seu uso no cotidiano indicava organização e prontidão para batalhas que pudessem surgir a qualquer tempo. Ou seja, estar com a armadura era estar atento aos movimentos do inimigo. Por isso, um soldado romano atento à sua missão usava a armadura completa quando em serviço, sempre preparado para resistir no dia mau. Terceiro, a couraça. A couraça era responsável pela defesa do tórax e dos flancos. Originalmente, era uma peça de armadura feita em couro, motivo do nome couraça, sendo que os soldados romanos a usavam com o reforço de placas de metal. Metaforicamente, a couraça da justiça protege o coração, a sede das decisões. A Bíblia mormente fala do coração de maneira metafórica, com qualificativos como reto e perverso, dentre outros. Uma vez que, a partir dos valores de caráter é que tomamos decisões, a couraça da justiça protege o nosso coração para tomarmos decisões justas. O rei Salomão diz em Provérbios 4:23, para guardarmos o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Assim como toda armadura, a couraça também provém de Deus, como cita o profeta, filho de Amós. Vestiu-se de justiça como de uma couraça. Isaías 59:17. Em suma, devemos proteger nosso coração e nos basear na justiça do Senhor para permanecermos firmes diante do inimigo. Quarto, a couraça protege o coração. Todo cristão deve usar a armadura de Deus como defesa aos ataques das forças espirituais do mal, que são iminentes e contínuos. Neste sentido, a igreja, além de se defender, deve contra-atacar, arrebatando do fogo aqueles que precisam da salvação eterna, e para isto, seus membros devem estar firmes
contra as ciladas do diabo. Antes do apóstolo instruir a igreja no enfrentamento do inimigo, ele ensina aos membros da família a se relacionarem corretamente entre si, pois as famílias são a base da igreja, e somente depois ele indica a armadura que cada cristão deve usar no confronto contra as forças do maligno. Afinal, nossa luta não é contra carne ou sangue, não é uma luta física, mas espiritual. Precisamos usar a couraça da justiça para defender nossa família, nossa igreja e, claro, nós mesmos. Nossos atos devem ser baseados na justiça de Deus. Esta é a garantia de nossa vitória. Quinto, a couraça da justiça nos aponta a agirmos com justiça. Paulo declarou que esta couraça não é um recurso humano. As armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus. 2 Coríntios 10, 4. A justiça de Deus é a nossa defesa. Apesar disto, Israel considerava sua própria justiça, não se sujeitando à justiça que vem de Deus. Romanos 10, 3. Sendo esta a causa de sua queda. Justiça é fazer o que é certo, sendo a atitude comum a ser aplicada a todos. Significa a qualidade do que está em conformidade com o que é justo, e Deus é justo juiz. Salmos 7:11. As armas de Deus para operar neste mundo são virtudes eternas e dinâmicas, as quais devem ser nossas armas. Assim, como a couraça toca na túnica e se inicia no cinto do soldado, a justiça tem relacionamento direto com a verdade. Justiça é um atributo do caráter de Deus e deve também ser um atributo indispensável do caráter do cristão. Sexto, conclusão. A justiça é um dos atributos de Deus. O Senhor ama a justiça. Isaías 61:8. E todos os seus filhos também devem amar a justiça e por ela serem guiados. As palavras de Paulo apontam nesta direção. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6,13. A couraça de justiça nos fala da capacidade para agir de forma justa e correta. Timóteo recebeu do apóstolo Paulo a exortação para ser exemplo dos fiéis na conduta. 1 Timóteo 4,12. E, como justiça no grego significa a qualidade de agir corretamente, a nossa conduta deve ser justa e exemplar, pois, uma vez libertos do pecado, fomos feitos servos da justiça. Romanos 6,18. Guardemos a promessa que nos foi revelada. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4,8. Deus te abençoe rica e abundantemente.